Olá, minha querida estudante, meu querido estudante, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao estudo do texto argumentativo. Nesse primeiro momento das nossas aulas, nós não estamos vendo especificamente a produção de um texto dissertativo argumentativo, e sim alguns conceitos ligados a essa tipologia textual, como o tema, a tese, os argumentos. Vimos em nossas outras aulas que a tese e o tema são expressões mais abstratas, são ideias. E os argumentos são expressões mais concretas, porque são as provas, né? São os dados estatísticos, exemplos. Então, a gente precisa saber diferenciar, na construção de um texto argumentativo, esses dois conceitos. O texto, ele começa mais abstrato, ele começa com ideias mais gerais, e depois ele vai se tornando mais concreto através das ideias, né, dos argumentos, na verdade, que vão dar concretude, vão dar substância mais concreta, as provas mais concretas do texto, tá? E vão ser colocados ali no desenvolvimento, na ampliação das ideias. Então, na introdução você tem uma ideia mais geral, uma abstração, o tema, ponto de vista, que são ideias mais abstratas, são substantivos abstratos, e no desenvolvimento do texto, a partir do segundo parágrafo, você vai concretizar essas ideias, você vai provar a sua tese, o seu ponto de vista, através de provas, argumentos mais concretos. Daí a importância da gente saber diferenciar a substância do texto, que são as ideias, e a concretude do texto, os argumentos, que são os substantivos mais concretos do texto, tá? Que vão dar as provas, tá? Hoje, dando continuidade a esse tema, a gente vai falar um pouco sobre as figuras e temas, que é um conceito trazido por um linguista, um professor que eu gosto muito, que é Luiz Fiorin, através dessa obra aqui, que eu recomendo bastante para entender o texto, tá? Então, ele traz o conceito de figuras e temas, mas antes da gente ir para o conceito, eu vou trazer dois exemplos, tá? Eu trouxe aqui um belíssimo poema de Manuel Bandeira, que é um poeta pernambucano do século XX, e trouxe um texto para fazer esse contraponto, para vocês entenderem o conceito, como que as figuras funcionam no texto e como que os temas funcionam no texto, tá? Porque a gente sabe que a gente tem textos mais figurativos, e eu gosto muito de trabalhar, Charge é um exemplo de texto que traz mais imagens, e a gente abstrai o tema a partir dessas imagens, né? E o poema também. Então, são gêneros textuais que eles vão contar com a participação do leitor para abstrair o tema. Eles trazem figuras, trazem imagens, né, substantivos mais concretos. E os temas, a gente pode citar como exemplo, né, o artigo de opinião, o editorial jornalístico, ele traz mais ideias, é um texto mais temático do que figurativo, tá? Claro que não existe uma exclusividade. Você tem textos figurativos que trazem ali também ideias e textos temáticos que também trazem figuras, né, que são os exemplos, as provas, dados estatísticos para comprovar esses temas, né, essas ideias gerais, teses, né, do texto, tá? Então, vamos ler o poema O Bicho, de Manuel Bandeira. Eu acho que a maioria, né, já conhece. Vamos fazer a leitura. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Sempre me emociona a leitura desse texto. Veja que esse poema ele é absolutamente figurativo, ele traz imagens. Você fecha os olhos e você consegue ver um homem catando comida entre os detritos, num pátio imundo, engolindo com voracidade. Então, ele traz imagens. Ele conta com a participação do leitor sensível para abstrair o tema do texto, do poema, tá? Agora, esse outro texto não. Vejam que essas expressões que eu destaquei com a cor vermelha são temas, são ideias, são expressões mais abstratas, tá? Vamos ler? O Brasil é um dos países com mais desigualdade social do planeta, visto que há concentração de riqueza e renda de uma pequena parcela da população, enquanto outra parte do povo vive em situação de extrema pobreza, sem acesso a serviços básicos de saúde e educação. Detalhe, gente, essa frase aí, me perdoem, essa frase, ela não pode aparecer aqui nesse texto, tá? Porque a gente está diante de um substantivo masculino, então não tem sentido usar a crase, tá? Então eu peço desculpa meu erro de transcrição. Então vejam que existe uma diferença fundamental entre esses dois textos.
Enquanto o poema ele é figurativo, ele trabalha com substantivos concretos para levar o leitor a abstrair, a ver a cena, né, porque ele quer emocionar o leitor. Então ele trabalha com figuras, que as figuras elas dão imagens concretas, como um filme. Já o texto ao lado, ele não vai trabalhar com a emoção do leitor, ele vai trabalhar com o raciocínio do leitor. Então ele é construído a partir de temas, de imagens mais abstratas, de expressões mais abstratas, tá certo? Então vamos então ao conceito de figuras, que eu coloquei, né, que eu trouxe aqui do nosso querido professor Fiorin, que diz o seguinte: figuras são palavras ou expressões que correspondem a algo existente no mundo natural. Tudo que a gente vê no mundo natural, tá? Então, como que isso é concretizado gramaticalmente? Através dos substantivos concretos, verbos que indicam atividades físicas, correr, cantar, chorar, veja que gera imagem, gera figuras. Adjetivos que expressam qualidades físicas, bonito, feio, triste, alegre, então veja que gera imagem também, tá? Então, do ponto de vista gramatical, os substantivos concretos, os verbos que indicam atividades físicas, os adjetivos e também os numerais, né, que ele não colocou aqui, mas os numerais, quando a gente coloca dados estatísticos no nosso texto argumentativo, a gente está gerando imagem. Tá? Então, veja que é mais para o lado dos argumentos, tá? Então, as figuras, os substantivos concretos, os verbos que indicam atividades físicas, adjetivos e numerais também, eles são as provas, eles são os argumentos em um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, só para recuperar, né, a imagem do poema e algumas palavras que são colocadas no poema, substantivos concretos: pátio, comida, engolir, que é um verbo que indica atividade física, cão, gato, rato, homem. Então veja que o poema de Manuel Bandeira, ele é todo construído com figuras. Essas figuras, elas geram imagens. Do ponto de vista de um texto dissertativo argumentativo, o que Manuel Bandeira colocou no seu texto foi basicamente argumento. A abstração do tema é feita pelo leitor, tá? Então vamos aqui ao conceito de tema. Temas são palavras ou expressões que não correspondem a algo existente no mundo natural, mas a elementos que organizam, categorizam, ordenam a realidade permitida pelo sentido. Veja como quando a gente fala em tema, a gente precisa criar essa habilidade de categorizar as coisas do mundo, de ordenar a realidade, tá? A gente vai ver nas próximas aulas como que a gente faz isso. Tá? Então vejam que os temas que podem ser abstraídos, categorizados a partir da leitura do poema O Bicho, de Manuel Bandeira, são esses temas aqui: pobreza, miséria, fome, degradação e o tema que dá a tese, perda da identidade humana. Tá? Então vejam que são elementos mais abstratos, são os temas do texto. Tá? Vamos seguir? Vamos usar uma charge, porque vocês sabem que eu gosto de trabalhar com charge. Charge é um gênero textual figurativo. Ele traz imagens, tá? E a partir dessas imagens, a gente abstrai o tema. Vejam essa imagem aqui. A gente tem duas imagens em contradição. A gente vê um pai dizendo para o filho: filho, iPad para você. Tá? A gente está aqui falando da tecnologia, né? Do poder de compra. E aqui você vê uma senhora que fala para o filho. Até a linguagem, né? Fio, aqui existe, lógico que existe uma caricatura. A charge, ela trabalha com caricatura que pode ser interpretada também como algo pejorativo, né? Como preconceito, uma discriminação. Porque nem sempre uma pessoa que vive na rua fala fio, né? Um fala filho, você vê que a própria linguagem, ela discrimina. Então, tudo isso é trazido aqui nessa charge. Fio, você vai e pede. A gente vê uma coincidência de som, coincidência sonora, que traz o tema dessa charge, tá? Que contribui para a gente abstrair o tema. Você vê um iPad e você vê iPad, tá? Então são coisas diferentes, mas que coincidem do ponto de vista sonoro e gramatical também, tá? Ortográfico, né? Então vamos ver aqui, de acordo com essas imagens e também a linguagem, né? O texto verbal, qual seria o tema dessa charge. Letra A, estou falando de tema, não de argumento, tá? O tema é mais abstrato. Alternativa A,
O rico pode comprar iPad. Letra B. O pobre não tem dinheiro nem para comida. Letra C. Desigualdade social. Letra D. Poder de compra. Letra E. Pobreza no Brasil. Qual alternativa que você, estudante, destacaria a partir da leitura das figuras dessa charge? Atenção. Muito bem, desigualdade social. Professora Valéria, por que não pode ser a primeira alternativa? A primeira alternativa é um argumento. É um argumento que você pode tirar, que você pode ter a partir da leitura dessa charge, mas não é o tema. O rico pode comprar iPad, certo? Mas não é o tema. Veja que ele é mais concreto. Rico é um adjetivo. Comprar é um verbo de ação. Então, veja que a gente está no terreno do concreto. O tema, ele é uma abstração. B é a mesma coisa. Pobre, dinheiro. Veja que são elementos concretos do texto. Eu ficaria entre as três, né? C, D e E. Mas vejam só. A letra D fala do poder de compra. O poder de compra. Só que a mulher do texto, ela não está comprando, ela está pedindo comida. Então, veja que ele se distancia um pouco, não é, do tema principal. Quando fala de poder de compra, sim, é o que ele pode comprar e o que ela pode comprar. Mas fica muito mais afunilado, fica muito mais concreto, muito mais específico, digamos assim, do que esse tema que está explícito aqui na charge, que é essa desigualdade. A gente vê que existe claramente uma desigualdade social. Letra E, pobreza no Brasil. Fica muito específico também, porque não contempla as imagens como um todo. Então, gabarito letra C, desigualdade social. Vamos fazer uma atividadezinha para a gente fechar nossa aula de hoje. Transforme figuras em temas. Eu vou trazer 2 figuras e eu vou solicitar que vocês abstraiam temas a partir dessas figuras, tá? Vamos lá? Vou dar uma dica, vou colocar um aqui, vocês vão abstraindo. Juventude. Veja que é um tema. Outro tema, dança. Dança é um tema. Dançar é uma figura. Dançarina é uma figura. Mas dança é um tema, é um substantivo abstrato. Ritmo. Beleza. Agora vejam também outra imagem. Vou dar um tempinho. É bem diferente da primeira, não é? Vejam que aqui, ao invés da gente falar juventude, a gente poderia falar adolescência, porque a gente estaria entrando no tema da depressão. E a depressão, ela é muito recorrente na adolescência. Tristeza, depressão, perda de potência, que é o conceito de tristeza. Então, vê que essa imagem, esses termos que eu coloquei são abstrações, são ideias. Quando eu digo perda de potência, eu estou conceituando, eu estou trazendo um conceito da ideia de tristeza, tá? Eu estou conceituando tristeza, tá? Então, vejam a diferença aqui entre figuras e temas. Fica bem explícito, fica bem claro nessa atividade que eu solicitei para vocês, tá bom? Em um texto argumentativo, as figuras são estratégias para introduzir o tema por alusão histórica. Aí você usa, por exemplo, a Revolução Francesa, que você poderia trazer um resumo da Revolução Francesa, né, essas imagens tão claras, para você abstrair o tema da democracia. Então, você pode fazer uma alusão histórica, tá? Trazendo uma cena de um filme que trate da Revolução Francesa para falar sobre o tema da democracia. As figuras também introduzem o tema por citação de filme, novela, livro, trecho de poema ou cena de romance, obra de arte. Você poderia pegar essa cena do filme Eu, Robô para introduzir o tema da inteligência artificial, tá? E as figuras também são estratégias para introduzir o tema por exemplificação.
Aí você pode pegar, por exemplo, essa cena, né? Dá para citar um exemplo da falta de oxigênio em Manaus para trazer o tema da pandemia, tá bom? Então vejam que você tem 3 temas: democracia, inteligência artificial e pandemia, e você desenvolve, você amplia essa ideia a partir de 3 estratégias que são argumentos, tá? Que são provas, que são mais concretos: a alusão histórica, citação de um filme e a exemplificação, tá bom? Então, para fechar mesmo a nossa aula de hoje, eu vou trazer aqui rapidamente 2 trechos de redações do Enem 2021, que trazia como tema invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Veja que o tema é bem abstrato, né? Então vamos ver como que esses 2 participantes produziram esse texto a partir desse tema, tá? Então você vê que ele começa com um conceito, né? Sempre o texto ele começa a introdução de um texto ele é bem abstrato. Claro que ele vai já afunilando, ele vai trazendo elementos mais concretos. Ele começa com um conceito de cidadania mutilada, né? Que é introduzido trazido por esse geógrafo brasileiro Milton Santos. Então você vê que ele introduz através de uma alusão, de uma citação, na verdade, né? A citação de um discurso de autoridade. Então, esse conceito, cidadanias mutiladas, explicita que a democracia, veja que ele está no termo ainda do abstrato. Democracia só é efetivada, né, quando atinge a totalidade do corpo social. Ponto. Então, você veja que esse primeiro período, ele traz um conceito para servir de link, para fazer o gancho com o tema propriamente dito, tá? Então, ele traz ideias, conceitos, democracia, tal, né, corpo social. A partir do segundo período, ele vai afunilar um pouquinho. A partir dessa perspectiva, é possível observar que a realidade contemporânea brasileira se distancia desse ideal democrático. Veja que ele ainda continua bastante temático, né? Realidade contemporânea. Mas a partir do momento que ele coloca uma vez que, ele está explicando, aí ele vai se tornar mais concreto e vai trazer diretamente o tema em questão. Uma vez que inúmeros indivíduos, veja que agora ele é bem concreto, inúmeros indivíduos ainda permanecem em situação de invisibilidade. Então, vejam que a introdução desse texto traz a ideia geral, né, ligada ao tema, conceito, democracia, corpo social, realidade contemporânea brasileira, e a partir do momento em que ele coloca uma vez que, ele vai trazer o argumento: inúmeros indivíduos permanecem em situação de invisibilidade, tá? E a partir do segundo parágrafo, com certeza, que ele vai desenvolver o texto, ele vai trazer sempre a ideia, que a gente vai ver nas próximas aulas, que é o tópico frasal, que é o tópico, a ideia de cada parágrafo, a partir do argumento, e no desenvolvimento de cada tópico ele vai concretizar cada vez mais essas ideias, trazendo dados estatísticos, discurso de autoridade, exemplos, etc, tá bom? Então, para fechar, eu trouxe mais um exemplo, né, de mais um excerto dessa redação, né, dessa produção textual, desse tema que o Enem trouxe em 2021. Ela começa também bastante abstrata, a redação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos busca garantir a todos os cidadãos pleno acesso aos direitos básicos. Direitos básicos é uma abstração, mas a partir do momento em que ela coloca, né, o participante coloca a vírgula, ele vai ampliar o conceito e vai afunilar através de elementos mais concretos. Saúde e educação ainda está abstrato, mas está mais concreto do que direitos humanos, direitos básicos, não é? Direitos básicos como saúde, educação, veja que está afunilando, está concretizando mais, além de preservar a integridade e dignidade da pessoa humana. Então veja que ele concretiza ainda mais. Quando ele fala de pessoa humana, ele já está concretizando ainda mais a questão da integridade e da dignidade. Entretanto, aí aqui ele vai colocar o argumento, ele vai se tornar um pouco mais concreto. Tais garantias são negligenciadas quando indivíduos não conseguem obter o registro civil. Documento, ele continua, veja que o documento é o mais concreto que ele vai chegar, né, na introdução desse texto dele. Então veja que um texto dissertativo argumentativo, ele parte da ideia, ele parte do conceito, ele parte do tema, da ideia geral da tese que ele vai defender, e depois ele vai, a partir do momento que ele introduz os argumentos, ele vai se tornando mais
concreto, tá? Ele vai utilizando mais substantivos concretos como argumento, para comprovar, para fundamentar essa ideia mais geral, tá? Que é a tese dele, tá? A gente vai ver isso mais direitinho nas próximas aulas. Tá bom? Obrigada, desculpe qualquer coisa, erros, alguma coisa que eu tenha deixado escapar. Tô um pouco nervosa ainda, como eu disse, mas depois a gente vai pegando mais o hábito, né? E com certeza vou tornando minhas aulas melhores, tá bom? Abraços a todos e até a próxima aula.